A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa e estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado é o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura, Senhor, que cada palavra sua seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Lembrando que estamos lendo a primeira epístola de Paulo apóstolo a Timóteo, né? Hoje nós leremos a partir do capítulo 4, Instruções a Timóteo. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças, porque toda a criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada, propondo estas coisas aos irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade. Porque o exército corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifestado a todos. Tem cuidado de ti e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Aqui Paulo dando ensinamento a Timóteo, né? Paulo iria se encontrar com Timóteo, mas até a chegada desse momento, então Paulo estava ensinando a Timóteo ali como se comportar perante as pessoas ali, né? Nós, filhos de Deus, também devemos seguir esses preceitos. Embora eles ali eram apóstolos, mas hoje todos nós, não só os apóstolos, os presbíteros, os pastores, né? Não só os líderes religiosos, mas todos os filhos de Deus em si, nós temos que ser exemplos para o mundo, pois nós não somos desse mundo, né? Deus fez o reino dele para nós, né? Para a nossa vivência. Então nós temos que ser o exemplo, sim, porque Jesus Cristo é o nosso exemplo, né? Jesus Cristo é quem nós seguimos. Então nós somos seguidores de Cristo, então temos que ser exemplos aqui na terra também, para que também sejam nossos seguidores e seguidores de Cristo, né? Para que as pessoas possam ver a diferença entre os filhos de Deus e as criaturas de Deus, né? Os ímpios, né? Os povos que não seguem a Deus, que não seguem a Cristo, né? Lembrando que para se tornar filho de Deus, a pessoa tem que crer em Deus, entregar sua vida a Deus, acreditar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que padeceu na cruz para a remissão dos nossos pecados, ressuscitou
após 3 dias, né, que ele é o Filho de Deus, e batizar nas águas, que a partir desse momento nos tornamos filhos de Deus e templos do Espírito Santo, né? E a gente continua aqui no capítulo 5, regras para as viúvas e os presbíteros. Não repreendas asperamente os anciãos, mas admoesta-os como a pais, aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs, em toda a pureza. Como já comentamos em alguns vídeos aqui, né? Tenha mansidão. Jesus Cristo nos ensinou humildade e mansidão, né? Temos que ter delicadeza nas palavras ao falar de Jesus Cristo, ao falar de Deus, ao apresentar Deus para as pessoas, né? Pois nós conhecemos a palavra do Senhor, a palavra de Deus diz que certos tipos de pessoa não herdará o reino de Deus. Tá, tudo bem, diz isso. Mas né, não é por isso que eu vou chegar na frente dessa pessoa e falar, não, você não vai herdar o reino de Deus porque você é tal coisa. Não é assim que eu vou dizer, não é assim. A palavra de Deus diz também que não julgue para não ser julgado, e que Deus não faz acepção de pessoas. Então, quem vai dizer quem herdará o reino de Deus é o próprio Deus. Ele é quem julgará no dia do julgamento. E até o último fôlego de vida, a pessoa ainda terá tempo ao arrependimento, terá direito ao arrependimento e se voltar para Cristo. Então a gente não pode ter a certeza em dizer para a pessoa que ela não herdará o reino de Deus. Pelo contrário, nós temos que apresentar a Deus para essa pessoa, né? E não dizer que ela não herdará. Como eu já vi casos assim, e a pessoa ficou chateada, obviamente, né? Eu conversei com a pessoa, falei, não é assim que funciona. Deus é quem julga, Deus é quem sabe, né? Mas o que a gente pode dizer, a palavra de Deus diz isso, mas o tempo passa, a pessoa tem o direito de escolher até o último fôlego de vida, e assim, quem julga é Deus, a gente não sabe o dia de amanhã, né? E nós seremos salvos, não é por direito, não é por merecimento, por dignidade, nada disso. O salvamento é simplesmente pela graça, é pelo amor de Deus, né? Porque merecimento nós não temos. Então, quanto mais, como que diremos a alguém que essa pessoa não será salva, né? Não tem cabimento uma coisa dessa. Então, mansidão nas palavras, né? O tratamento às pessoas tem que ter simpatia, né? E a gente continua aqui ao versículo 4. Aliás, perdão, versículo 3. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Mas, se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada espera em Deus e persevera de noite e de dia em rogos e orações. Mas a que vive em deleites vivendo está morta. Manda, pois, estas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos e só a que tenha sido mulher de um só marido, tendo testemunho de boas obras. Se criou os filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu aos aflitos, se praticou toda boa obra. Mas não admitas as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tendo já a sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé. E, além disso, aprendem também a andar ociosas de casa em casa, e não só ociosas, mas também paroleiras e curiosas, falando o que não convém.
Quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa e não deem ocasião ao adversário de maldizer, porque já algumas se desviaram indo após Satanás. Se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorra-as e não se sobrecarregue a igreja, para que se possam sustentar as que deveras são viúvas. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Não aceites acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreende-nos na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Conjuro-te diante de Deus, do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guarde estas coisas, nada fazendo por parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo, mas alguns manifestam-se depois. Assim, mesmo também as boas obras são manifestas, as que são de outra maneira não podem ocultar-se. Então, Paulo está dando os ensinamentos que Timóteo deve ter, né, perante a igreja ali, perante com o povo, porque Timóteo é o apóstolo, né? Então ele tem que continuar com seus ensinamentos ali, testificando a Cristo, mas ele tem também as suas responsabilidades, né? Então ele tem que se manter firme ali nas suas nas leis, né? Ele tem que conhecer muito bem as leis, e por isso que Paulo está falando novamente o que ele deve ser feito ali, tá repetindo as leis para ele ali durante a carta, né? E as considerações para os escravos no capítulo 6. Todos os servos que estão debaixo do jugo estimem a seus senhores por dignos de toda a honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E os que têm senhores crentes não os desprezem por serem irmãos, antes os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados. Isto ensina e exorta. E a partir do versículo 3 fala sobre as falsas doutrinas. Se alguém ensina alguma outra doutrina e não conforma com as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, e soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho, aparta-te dos tais, mas é grande ganho a piedade com contentamento. E a partir do versículo 7, amor ao dinheiro. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço e em muitas concupiscências, loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Lembra-se que Jesus Cristo mesmo falou, né, que seria muito mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico herdar o reino do céu, né? Não que seja impossível, ele falou que seria mais fácil, né? Afinal de contas, a gente também não pode generalizar, e para Deus nada é impossível. Ele pode muito bem transformar o coração de um rico, né? Mas querendo dizer exatamente isso, que o dinheiro acaba
não modificando, mas aflorando o que a pessoa tem por dentro, né? Porque eu não digo que o dinheiro transforma caráter, que o caráter, eu, na minha simplicidade, né, na minha simples opinião, acredito que o caráter ele nasce com a pessoa, né? A índole já é de nascença. Então, o dinheiro ele simplesmente aflora o que a pessoa é. Então, quando a pessoa é pobre, ela não tem como mostrar aquela altivez toda que ela tem dentro de si. E quando tem muito dinheiro, acaba se mostrando, né? Eu, na minha opinião, é essa. E a gente continua os conselhos a Timóteo a partir do capítulo 11. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Milita a boa milícia da fé e toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu o testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, a qual seja honra e poder sempiterno. Amém. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança nas incertezas das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos, que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vão e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual professando-a alguns se desviaram da fé. A graça seja contigo. Amém. E a gente completa aqui um pouquinho, né, como Jesus Cristo diz, né, que ele fala que um dos principais é amai-vos uns aos outros, né? E não é simplesmente amai-vos uns aos outros, é amai-vos uns aos outros como a ti mesmo, ou seja, não faça ao seu próximo o que você não gostaria que fizesse contigo, né? Tenhamos mais empatia, né? Nos coloquemos no lugar do próximo para sentir o que seria nessa situação, né? Pensemos um pouco mais no próximo, tenhamos mais compreensão, tenhamos mais entendimento, né? Afinal de contas, as pessoas andam muito estressadas, muito nervosas, muito agitadas, impacientes. Então, as conversas, os diálogos estão difíceis. Ultimamente, mal se começa um diálogo, já se vê uma discussão, né? Então, tenha calma, respire fundo. Se vê que os ânimos estão se exaltando, corte o assunto, mude de assunto. Não vale a pena discutir. Diálogo sempre é bom, né? Tudo se resolve na conversa. Agora, no momento de nervosismo, a melhor coisa é fechar a boquinha, vai para um cantinho sossegado, respira fundo. Por quê? Porque no momento de nervosismo, nós falamos coisas que não queremos, muitas vezes também falamos coisas que não lembramos depois, né, que é o pior de tudo. E palavras dadas não voltam atrás, né? Então, e muitas vezes as palavras machucam muito mais do que um tapa físico, né?
Então pense bem, muito bem, antes de tomar qualquer atitude. E lembre-se, né? Jesus na frente sempre. Aquele que tem Jesus como seu guia, esse é mais difícil de errar. Não que ele não peque, né? Por afinal de contas, somos todos pecadores, somos nascidos do pecado. Mas é mais difícil de errar porque Jesus Cristo é o guia. E quem está com Jesus Cristo, esse tem a proteção divina. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tua palavra, por tua mensagem, Senhor. Eu peço a Ti que esteja com essa pessoa que está orando comigo, Pai. Manifeste o Teu poder na vida dela, Pai. Toque em sua saúde, toque em suas finanças, Senhor. Toque em sua vida pessoal, Pai. Toque em sua vida profissional. Toque em seu psicológico, em seu emocional, Pai. Toque em seu coração, Senhor. Purifique-a de tudo que não lhe pertence, Pai. Peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifeste o Teu poder na vida de cada um e traga todos para o Seu caminho, Pai. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo com a Tua vontade, Pai. Hoje eu peço em especial, Pai, pelas nossas crianças, Senhor, que são delas o Teu reino, Pai. Que elas possam desde pequena aprender que o Senhor é o nosso Senhor, Pai. Que o Senhor é o nosso Criador, o nosso Salvador, o nosso guia, Pai, o Rei dos Reis. Que elas possam ter o Senhor como direção, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Proteja-as de todo mal, Pai. Peço pelos teus filhos, Pai, necessitamos de tua presença, de tua direção, Senhor. Por favor, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o teu evangelho, Pai. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.